Salve, coders! Tudo bem? Vocês lembram do último vídeo que a gente fez, né? O Matheus Baker, que trabalha comigo, a gente fez ele virar, para mostrar o que é uma estrutura de laço. Pois bem, hoje a gente vai mostrar essa estrutura de laço tanto em JavaScript quanto em Python. Então, show me the code, coders. Bom, eu estou na minha conta do Replit, que é um repositório de códigos. Para as pessoas que não sabem programar, essa é uma das melhores maneiras, porque você não tem que fazer nada na tua máquina, é tudo online. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um create. Vamos começar pelo Python. Python 3.0, o Python está na versão 3.0, 3 ponto alguma coisa. Então, aqui é Loop Python. Loop Python. Não tem ensaio aqui, tá? É ao vivo. Inclusive, eu vou acessar um tutorial, né, que eu acabei de falar na gravação do meu podcast, né, que são os tutoriais que eu sigo, né, que eu aprendo, porque eu sempre estou aprendendo. É minha missão, né, fazer com que meu time seja o mais qualificado possível, né? Eu tenho uma experiência grande aí, de uns 30 anos, com sistemas. O entrada e processamento e saída, ele não mudou, mas o que mudou foi todo mundo, né, ao redor. Então, eu vou aqui acessar o W3 School. W3 School. Eu vou colocar aqui W3 School Python. Isso é um tutorial que eu recomendo. Ó, Python. E eu vou justamente para a estrutura de laço, né? Aqui a gente, dentro da jornada Coders, a gente vê todo esse escopo passo a passo, né? Então, aqui a gente vai mostrar iterators, or... Cadê você, bonitão? Cadê você, bonitão? Loops. A estrutura de laço tem dois tipos, tá? Tem o tipo que são o loop, onde você lembra que o vídeo está bem aqui do Matheus, está bem aqui na tela em algum lugar. Você disse, ó, você vai rodar 2 vezes, né? É isso que a gente vai fazer agora, a gente vai rodar 2 vezes em Python. E tem o while loops. O que é o while loops? É enquanto, essa palavrinha while, que eu estou aqui, ó, se eu quiser aqui pegar no Translate, é while. Por isso, o inglês está dentro da jornada Codes, por isso que é importante. É enquanto, ok? E aí, o que a gente faz? Os loops em Python, a gente pode ser tanto em while quanto em for. E a gente, como eu disse hoje, o vídeo de hoje é mostrar tanto laço quanto na linguagem Python ou na linguagem JavaScript. Ok. Então, sem mais delongas, ó, aqui eu tenho uma interação do tipo while, que é justamente enquanto. Eu vou pegar esse código aqui, Ctrl C. Poderia usar até aqui mesmo, tá? Mas vamos usar lá no Loop Python. Aqui é um comentário da linguagem, um comentário de linha, o jogo da velha cerquinha ou tralha, como queiram. Comentário para o comando while. Ó. A linguagem Python, você não diz, né, exatamente que tipo é a variável, você só fala a variável, você só digita aqui na linha 3, né, como você está vendo aí, eu estou dizendo, ó, o i vai ser 1, então a partir daí esse número, né, essa variável que vai guardar aqui na memória do computador é do tipo inteiro. Então, enquanto o i for menor que 6, eu vou printar na tela, vou printar na área de console, que é essa área que está aqui embaixo, ó. Então, ele, adivinha aí, ele vai aparecer de 1 até 6. Não, ele não vai aparecer de 1 até 6. Por que ele não vai aparecer de 1 até 6? Porque enquanto o i for menor que 6. Então, olha lá, né? Por isso que os desenvolvedores hoje, eles são muito apressados, eles querem sair codando de uma hora para outra e esquecem de uma coisa que eu aprendi lá no tempo da tia Conceição, lá na UFPA, que é o seguinte, teste de mesa, né? Você tem que pensar primeiro, você tem que, né, ter a lógica na cabeça para poder codar. Senão, você só vai perder tempo na frente do computador e fazer de conta que você está programando.
Não é legal isso, porque o mundo precisa da nossa agilidade. Para a gente ter agilidade, a gente tem que pensar antes, executar antes, fazer teste de mesa, né? Daqui a pouco eu pego meu papelzinho ali, né? E implementar, ok? Então, o I, na primeira passada, ele vai valer 1. Na segunda passada, ele vai valer 2. Você está olhando aqui na tela. Na terceira passada, ele vai valer 4. Na quinta passada, ele vai valer 5. Só que na sexta passada, ele vai valer 6. 6 é menor que 6? Não. 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6. Então, adivinha o que vai acontecer, bonitão? Ele vai parar, bonitona. Ok? Então, eu vou dar o run aqui, ó. Então, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5. E quando chegar no 6, ele vai parar. Só para não ter fake news aqui, eu vou dar um print no I. Aqui na última, depois do laço, tá? Não, tem um negócio legal aqui que eu estou concatenando. Se eu deixar só o I, ele vai dar erro, tá? Na linguagem Python ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso somar texto do jeito que está aqui, texto com número. Então eu tenho que transformar o número em texto, que é com a linguagem, com a função str. Vou dar run aqui, e ele vai aparecer o último valor do I. É 6. Muito bem. Legal? Legal. Então, vamos para a estrutura for, ainda aqui no Python. Quando eu estiver lá no JavaScript, a gente vai mostrar os dois também, né? Ainda no Python, estrutura for. Aí a gente vai aqui, ó. Tem uma coisa legal aqui no while que a gente vai mostrar depois que a gente mostrar o for. For loops. Vem aqui. O for, como o nome, né, for é para de tanto a tanto, tá? Ele é uma estrutura de laço finita, ou seja, eu sei quando é que ele vai terminar. Tá? Eu vou mostrar outro for aqui, que é muito parecido com esse, com o range. Range Python. Tá vendo? Tá aí, né? Sabe que ele consegue ler até mente. Aqui, ó. Copiar aqui. Vou primeiro mostrar esse aqui, deixa ele guardadinho ali. Deixa aquele guardadinho lá. Ó, eu tenho aqui, ó, o vetor frutas, né? Vou aportuguesar aqui, frutas, maçã, banana e morango. Frutas. E aí, ele vai fazer um for. For, né? A fruta. Vou colocar aqui lista de frutas, para fazer mais sentido para você, tá? Lista, frutas, a fruta. Depois a gente mostra o for com range, que é a estrutura de laço básica, né? Mais básica que existe. A estrutura for eu tenho aqui, ó. Imagina que eu recebi uma lista, e aí a gente vai fazer uma analogia logo com as coisas que a gente, né, vê lá na frente, porque a gente mostra do básico ao avançado, mas de uma maneira que você entenda. Né? Então, aqui, ó, lista frutas, é uma lista você recebeu uma lista, né, de informações, e aí tem lá maçã, banana, morango. E aí você vai fazer uma estrutura de laço para exibir em algum lugar, no nosso caso aqui a gente vai exibir no console ainda, e aí você vai dizer, olha, para esse elemento aqui, ó, né, a fruta que eu chamei, né, ele vai percorrer toda a lista de frutas. Então, na estrutura de repetição, ele vai printar a fruta, né, que ele vai repetir, ou seja, que ele vai andar na estrutura de laço.
Então, vai aparecer aqui, depois dessa mensagem, o último valor do IE6, porque ainda está funcionando lá em cima, todas as frutas dessa lista, uma por uma. Maçã, banana e morango. Legal? Entendeu? Tudo certo. Agora eu vou mostrar o for do range. Ai, meu Deus. Tá aqui. O for com range é justamente você vai percorrer, i, você vai de i, né, de 1 até 5, ou seja, você vai andar 5 vezes, você vai repetir 5 vezes. Só que a estrutura de laço aqui, do for, como você está, né, colocando uma imposição para o laço, num range de 5, o range de 5, ele começa sempre do zero. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Se for um range de 10, ele vai começar do zero. Então, ele vai de 0 a 9. Bora fazer de 0 a 9 aqui, só para vocês verem que... Não, 0 a 10. Range de 10. Ou seja, ele vai printar aí, né, 0 a 10. Então, eu vou executar, ele vai mostrar as frutas e vai 0 a 9. Tá vendo aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí tem uma coisinha legal aqui no print, que eu estou printando e estou colocando a vírgula aqui no final, tá? Então, o range, ele serve para você percorrer um vetor, range de 10, range de 2. Range de 2, adivinha qual é que vai, o que vai aparecer? 0 e 1. Sucesso. Cara, agora a gente vai ver o mesmo exemplo do while e do for, só que usando agora JS, ok? Então, eu estou abrindo uma sessão aqui e a gente vai usar, inclusive, né, o mesmo tutorial em inglês lá, o W3 School, né? Sendo que a gente vai abrir uma sessão aqui do Replit, vou dar um create aqui, e aí eu vou dar um create aqui. Quando eu coloco JavaScript, curiosamente, aqui no template, ele mostra Node, tá? Que é, né, um framework open source, roda em todas as plataformas, é um ambiente de execução em JavaScript. Então, eu vou colocar aqui last loop em JS, tá? Aqui na descrição, Loopen, ficou legal esse nome, Loopen.js. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para os meus dois repositórios, tá? Esse aqui em Python, Loop Python, e o Loop.js. Confesso que o nome JS ficou mais legal. A primeira, vamos lá no JS. O primeiro é o comando while, né? Enquanto i menor que 6. Aí aqui, né, você percebe uma diferença entre o JavaScript e o Python, que é a seguinte. Aqui no Python, eu simplesmente arredo e naquela coluna identada, ou seja, nessa escadinha aqui, ele vai executar tudo que tem no while. Tá? É mais simples. Tem dois pontos aqui que indica, esses 2 pontos bem aqui, indica que a próxima linha vai ser a do laço. No JavaScript, eu tenho isso aqui, ó, a chaves. Abre e fecha as chaves. O que tiver aí dentro é que vai ser feito o laço, tá? Então, eu vou colocar igual a 1, né? Então, eu vou colocar um console log aqui, ó, console log i, e vou, né, incrementar o i, né? Incrementar o i. E eu não falei de propósito, porque esse i mais igual a 1, pode notar que é exatamente o mesmo i mais igual a 1, né, que está no Python, tá? Eu vou executar aqui, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Pum, 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 pum. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa, eu vou dar um console log aqui. Último valor de i. Aqui, diferentemente do Python, eu consigo fazer uma conversão implícita, ou seja, implicitamente ele vai converter e vai funcionar aqui, né,
o último valor de i vai aparecer 6. Legal. Vamos fazer logo o do for, tá? Que é esse cara bem aqui, ó. Do range. Aqui é um pouquinho diferente no JavaScript. Eu não tenho ideia do range, aonde no range eu tiro, ó, me dá um range aí de até 10, tá? Aqui eu vou ter uma estrutura, né, que é um for de... Aqui eu tenho algumas ajudas, né? Mas nenhuma que me interesse muito, eu vou fazer o for meio normal. Lá no Visual Studio Code, né, tem uma mágica lá que ele brota o comando lá de 1 a condição, né, menor. Vou colocar exatamente igual e mais. Tá? Aqui o range, não existe o range aqui no JavaScript. Né? O que tem? Tem um for que vai de um determinado valor até uma determinada condição. Quando essa condição é satisfeita, para, do mesmo jeito que o laço. Tá? Só que no laço eu posso fazer isso aqui. Ó. O i vai receber, assim, 5. Se o i vai receber 5, lembre-se da navegação, né, do teste de mesa. Se o i vai receber 5, o próximo é 6, vai aparecer o que aqui? 0, 1 e 2. Tá? Só 1 e 2 e ponto. Depois a gente testa aqui junto com esse cara de baixo. Né? Aí eu vou fazer exatamente aqui o console log, vou trazer para cá. Ou seja, na linha 9, o i vai variar de 1 até 5, né? E o que vai fazer ele variar vai ser esse i++, que está bem aqui. Então, lá em cima vai aparecer 1 e do 1, né? Só 1, ó, porque na próxima ele já é igual a 6, só apareceu 1 mesmo, beleza. O último valor de i é 6. Claro que é 6, né? Mesmo tendo duas passadas. Eu disse logo ali na linha 4, que você está vendo aqui, que o i vai valer 5, tá? E embaixo o i vai variar, que é o range, né, em JavaScript, ele vai variar, né, de 1 até menor que 6. Beleza? Então, eu vou achar aqui um iterator parecido com aquele exemplo lá deixa eu ver se eu acho aqui no array. Tá bom aqui, ó. Esse aqui resolve a nossa vida. De uma outra maneira, mas resolve. Vou pegar aqui, ó. Que é para fazer, né, fazer os três parecidos e esse cara aqui, ó, parecido aqui com o lista frutas. Lembram? Que eu estou me referenciando a um vetor, né? Um vetor de coisas. No caso, frutas, aqui no caso do JavaScript, desse exemplo JavaScript, carros, né? Então, eu vou fazer um for, né, aonde eu vou variar, vou até pegar esse aqui de cima, só para a gente ver. Depois a gente dá uma aula especial, faz um vídeo só sobre for each, sobre o que um camarada que vai programar em React, em Vue, né, precisa, ou em Next.js, precisa saber do JavaScript. A gente vai ter um vídeo só sobre isso. E eu estou suspeitando que vai ser nessa sexta-feira. For, parecido aqui, eu vou varrer esse carros, né? Aqui eu já sei que eu vou carros.length. Legal isso, né? Ou seja, eu tenho esse vetor aqui, eu vou nomear ele de carros. Até o tamanho dele, tá? Ou seja, ele vai variar aqui de 0, porque todo vetor, tanto lá em Python quanto aqui no JavaScript, ele sempre começa do 0. Então, ele vai de 0 até o tamanho, ou seja, de 0 a 3, a gente vai percorrer 0, 1 e 2. E eu vou dar um console log aqui no carros, na posição i, né? E aí vai aparecer
Saab, Volvo e BMW. E agora, Saab, Volvo e BMW. Com isso, a gente fecha esse vídeo, né, mostrando, lembrando que a gente mostrou. Se você curte, compartilha e gosta dos nossos vídeos, goste com seus amigos, né? A gente fala meio assim mesmo, porque isso é mal de coder. Goste com os outros, compartilhe com você mesmo, né? E tamo em frente. Coders, mais um vídeo para você, né? Um vídeo com a metodologia Coders.